momento, ou o que dá para dizer neste momento, hoje dia 7 de maio, estou falando aqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, e esse vídeo aqui não se trata de politização, mas sim de trazer a responsabilidade do governador Eduardo Leite, do PSDB, e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Eu vou trazer algumas sequências de informações que podem ser conferidas no portal da Transparência, em notícia do G1, de um fio maravilhoso da Isabela Reis, que serviu de pauta para o podcast Angu de Grilo. Vou começar então pelo governador do estado e pela cronologia do desastre ambiental. No dia 26/4, última sexta-feira, o INMET postou uma informação, um alerta de que havia concentrado de chuvas, que a estabilidade chegava ao Rio Grande do Sul, e concentrados acima de 200 milímetros, o que é um volume muito alto. Já no dia 27, então no sábado, a Metsul colocou que as chuvas que estavam vindo causariam impactos severos, e o uso dessa palavra é importante, severo. No domingo, dia 28/4, a Metsul já fazia um paralelo com os alagamentos do final de 2023, com as chuvas que nós sofremos aqui no Rio Grande do Sul, e dizia que cenas de 2023 de cidades alagadas vão se repetir. Nesse mesmo dia, a Defesa Civil postou informes vagos e genéricos, que vocês vão ver os prints aqui embaixo, mas podem achar lá na página da Defesa Civil, que diziam coisas como alerta de chuva intensa, vento forte. Nada muito específico, tudo muito genérico e vago. No dia 29/4, a Metsul vai dizer que está vindo chuvas de volumes extremos. E o INMET, nesse mesmo dia, no dia 29 de abril, vai emitir alerta vermelho para o Rio Grande do Sul. Só depois desse alerta, no dia 29, a Defesa Civil começa a dar um tom um pouquinho diferente nas suas comunicações, e, embora ainda de modo muito vago, fala em chuvas intensas. Lembre que 2 dias, 3 dias antes, a Metsul já falava de condições severas. Nessa mesma noite do dia 29, a Metsul já posta um vídeo com o primeiro alagamento ali no Vale do Taquari, no município de Coqueiro Baixo. Nesse mesmo dia do alagamento, é o primeiro vídeo do governador Eduardo Leite, no qual ele começa com uma piadinha dizendo que ele não é o homem do tempo. E o comunicado dele é ainda bastante vago, ainda não dá a dimensão da gravidade, e o vídeo pode ser conferido na página pessoal dele no Twitter. Já no dia 30/4, o INMET vai informar que as chuvas concentradas de chuva acima de 200 milímetros, e o CEMADEM vai dizer que o risco hidrológico é extremamente alto para o estado do Rio Grande do Sul. É nesse dia, então, às 16 horas, depois já de inúmeros estragos e inundações, que sai o segundo vídeo do governador Eduardo Leite falando sobre as condições climáticas. Às 17 horas do dia 30, neste mesmo dia, portanto, só aí a Defesa Civil do estado do Rio Grande do Sul vai recomendar evacuação, considerando aqui, neste momento, que várias cidades já estavam submersas, ou seja, tarde demais, muitas pessoas já não poderiam evacuar. Mesmo nesse dia 30, com a recomendação de evacuação, os comunicados da Defesa Civil ainda são muito vagos e falam em chuvas intensas e ventos fortes, não dão a dimensão do desastre que já estava ocorrendo no Vale do Taquari e se espalhando pelo resto do estado em direção principalmente à capital. É apenas no dia 1º que a Defesa Civil vai falar de chuvas fortes e risco de queda de granizo. Nesse mesmo dia, o governador suspende as aulas dos próximos 2 dias, dia 2 e dia 3 de maio, e diz que o estado não tem como resgatar todas as pessoas. 48 horas depois da primeira enchente no Vale do Taquari, é que o governador Eduardo Leite, às 21 horas do dia 1º, recomenda que as pessoas do Vale evacuem. E assim como o recado da Defesa Civil anterior, já é tarde demais para a maioria das pessoas. Na madrugada do dia 1º para o dia 2, finalmente, os comunicados da Defesa Civil passam a falar em chuvas severas, em condições de tempo severos, ou seja, no dia 2. Praticamente 48, indo para 72 horas da primeira inundação, que ocorre no Vale do Taquari. Nesse momento do comunicado, do dia 1 para o dia 2, onde ela usa uma
linguagem mais grave, com um tom mais grave, o rio do Taquari já chegou em sua maior média histórica de 30 metros, ou seja, muito tarde para uma comunicação com a gravidade que necessitava já às 72 horas antes ou 48 horas antes, quando foi a primeira inundação ali próximo de Lajeado, em Coqueiro Baixo. No dia 2, então, de maio, a Defesa Civil passa a falar em risco grave, em perigo grave à vida causada pelas chuvas. Neste momento que ela comunica isso, nós já temos quase 40 pessoas mortas. Neste momento que eu estou falando para vocês, dia 7, nós temos mais de 90 mortos e 132 desaparecidos. Eduardo Leite foi, no mínimo, negligente com a condição das chuvas e dos avisos meteorológicos que ele recebeu da Metsul, do INMET e de outras organizações, pesquisadores e instituições, sem contar a falta de alocação de recursos para a defesa civil, sem contar a falta de plano para desastres ambientais e contingências. Na verdade, o valor que foi alocado para isso é ridículo, é mínimo, é de R$50 mil, como mostrou o fio do Matheus Gomes, do vereador, e que ele tentou engordar com outras receitas dos bombeiros, da polícia, para dizer que investiu muito mais, o que não é verdade. E aí entramos na responsabilidade do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Eu vou referenciar o artigo do UOL, que saiu hoje, dia 7/5, e que usa informações do Portal da Transparência, cujo título não pode ser menos sintomático da nossa situação. Diz o UOL: Porto Alegre não investiu um centavo em prevenção contra enchentes em 2023. Primeira coisa, o DEMAI, que é o Departamento Municipal de Águas e Esgotos de Porto Alegre, tem em caixa 428,9 milhões de ativos, ou seja, que podem ser convertidos em até 12 meses em capital. É importante lembrar que o Melo se torna vice-prefeito de Porto Alegre em 2013 até 2016, ou seja, ele estava nas cadeias decisórias da cidade. Ele foi deputado 3 vezes aqui do município, então ele sempre esteve dentro dos espaços decisórios da cidade. Em 2020 ele se torna prefeito de Porto Alegre. Mas vamos para algumas informações, todas elas, lembrando, estão no Portal da Transparência, e o título no Portal da Transparência de alocação de recursos que foi trazido pelo UOL é o item melhoria no sistema contra cheias. Recebeu em 2023 R$0. O valor, para a gente ter uma ideia, uma dimensão, o valor era de 1,7 milhões de reais. Em 2022, ou seja, no segundo ano de gestão do Melo, caiu para R$141 mil. E 2023, R$0. A prefeitura se defende dizendo que investiu em outros setores que impactam nessa defesa contra desastres ambientais. O DEMAI perdeu quase metade dos seus funcionários. Passou de 2.049 servidores em 2013 para 1.072 servidores hoje, o que dá 47,6% de redução do pessoal trabalhando no DEMAI. Em 2022, a Secretaria Municipal da Fazenda do município liberou a contratação de 443 funcionários para o DEMAI, porque, obviamente, há uma defasagem, uma necessidade muito grande para uma cidade como Porto Alegre, que só 1.000 e poucos funcionários não dariam conta. Sebastião Melo barrou o processo de contratação e não foi contratado ninguém. E há 4 anos, pelo menos, se discute isso em Porto Alegre, o interesse em privatizar o DEMAI. E a gente sabe que a receita neoliberal é sucatear, tornar esse serviço impraticável e com uma visão pública, da opinião pública, terrível para justificar a venda. Portanto, Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, e Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, são responsáveis diretos por essa tragédia e deveriam ser responsabilizados judicialmente, além das urnas, além de não poderem ter mais mandatos algum, e que o povo saiba o que eles fizeram, o quão são responsáveis e que não possam se eleger mais. A gente precisa de uma responsabilização. Para além disso, é um momento de reconstrução, é um momento de salvar pessoas, é um momento de união, mas é um momento de responsabilizar quem tinha a caneta e quem tinha o poder de fazer algo diferente, de prevenir. E, portanto, não se trata de politicagem, se trata de responsabilização. Era isso, vamos arriba.